Agora nós vamos para o nosso quadro Saúde Bucal e o tema de hoje foi sugerido pelos nossos telespectadores. Bruxismo. Sabe aquela pessoa que range os dentes, inclusive quando está dormindo? Então, isso aqui é o bruxismo. É um ato inconsciente e isso precisa ser tratado. Para falar sobre o bruxismo, hoje nós recebemos o cirurgião dentista, Dr. Hugo Botelho. Boa tarde, Dr. Hugo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que é o bruxismo, né? A gente sabe que tem algumas pessoas, principalmente quando vai dormir, né? Quando a gente dorme com alguém próximo, que a pessoa fica rangendo os dentes à noite. O que é? O que leva a pessoa a fazer isso? Bom, primeiro, é um termo um pouco mais técnico, uma disfunção funcional, tá? O que acontece para desencadear um procedimento como o bruxismo? A musculatura, os músculos da mastigação, eles começam a ficar enrijecidos. Por quê? Porque você começa a apertar ele. Como qualquer outro músculo, se a gente começar, por exemplo, eu vou numa academia, eu quero ficar musculoso, eu vou forçar esse músculo cada vez mais para o meu músculo ficar cada dia mais firme. Então, aqui é a mesma coisa, são músculos da face. E o bruxismo, você tem um apertamento dental e faz com que esses músculos da mastigação comecem a ficar um pouco mais resistentes, um pouco mais fortes, né? Sim. Então, com esses músculos mais fortes, cada vez mais o bruxismo vai aumentando o grau. E daí pode dar pau, assim, pode dar uma pane geral em duas coisas. Ou desgastar todos os dentes e ficar no estoquinho, tá? Que é muito forte essa musculatura. Ali, né? Ou, na pior das hipóteses, dar uma disfunção, né, na ATM, que é a articulação temporomandibular. Na mandíbula, que é a parte que mexe aqui, sim, tem como se fosse uma casinha, e daí vem a parte da mandíbula aqui, que é o côndilo. E toda vez que a gente abre e fecha a boca, essa mandíbula movimenta. Com uma engrenagenzinha. Exatamente. E daí, quando as pessoas... Ai, mas tô sentindo uns estralos aqui. É por quê? Porque essa ATM, que a gente costuma dizer, ela já está com problema. A articulação do joelho, quando estoura o joelho, tem um líquido entre elas, o que faz acontecer? Estoura e fica só osso com osso. Claro. Aqui é a mesma coisa, uma articulação começa a forçar muito aqui até o momento de estourar. Então, isso daí é o pior de tudo. Aí a gente tem que saber, mas o que eu posso fazer para não acontecer isso na minha vida? Para não chegar nesse... Exatamente. Primeira coisa, para quem tem parceiros que dormem junto, tá? Pedir para esse parceiro identificar se eu faço algum barulho de ranger os dentes. Isso daí é assim, a primeira coisa que a gente pode identificar. Segunda coisa, quando eu acordo, eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto muita dor... Parece estar cansado aqui, né? Exatamente. Mastiguei chicletes, assim, isso, né? Aquela mesma dor similar, assim, né? Exatamente. Ou eu olhar os meus dentes, eles estão ficando desgastados. Por quê? Sem nenhuma causa aparente. Então, eu detectei que eu tenho um bruxismo. Isso em casa, né? Lógico, o melhor lugar para você detectar é na clínica. Né? Exatamente. Aí, como que nós podemos tratar esse bruxismo? Primeiro, nós temos que relaxar a musculatura. Como que nós fazemos para relaxar a musculatura? Eu trouxe até aqui uns exemplos aqui de uma plaquinha de bruxismo. É uma placa extremamente rígida, tá? Extremamente rígida, ela não movimenta muito, ela é dura, tá? Ela vai acoplada nos dentes e o paciente dorme com uma placa dessa. Proteger. Isso, tem a forma de fazer essa placa de acetato ou fazer ela de acrílico. A de acrílico é a melhor, porque ela é mais... a gente seleciona alguns pontos para a mastigação encaixar ali perfeitamente, né? Entendi. E relaxar a musculatura. Por mais que eu tente forçar, o músculo não está totalmente mordido, né? Sim. Tem outro tipo de placa que o pessoal faz, que é uma placa que é mole, ó. Com esse material. Com esse material. O que vai acontecer quando fizer com uma placa desse jeito aqui? Vai apertar Ao invés de melhorar o nosso quadro, vai piorar, porque isso daqui vai ser como se fosse uma coisa pra gente ficar forçando mais ainda. Claro, fazer exercício. Exatamente. Então, olha só, tem que tomar cuidado. Aqui é muito importante a gente fazer uma placa de bruxismo ou uma placa miorrelaxante, que é comumente chamado também, para refletir no relaxamento da musculatura. E a gente já falou aqui também que o Botox resolve, né? Exatamente. Não, aí é um tratamento um pouquinho mais evoluído já, né? Digamos assim,
que é um tratamento para pacientes que usam esse tipo tem esse tipo de problema, o bruxismo é nada mais, nada menos do que o relaxamento da musculatura para isso, né? O Botox. O Botox faz exatamente isso. Exatamente. Não tem nenhum tipo de risco, nenhum tipo de problema. Não adianta nada, se eu desgastei todos os dentes depois, eu tenho que fazer o quê? Claro, é prevenção, né? Exatamente. Ou seja, quanto antes eu correr, melhor. E pacientes que não são bruxistas, que não têm esse problema, pode ser desencadeado e iniciar um processo de bruxismo através da perda de um ou mais dentes, porque daí começa a forçar. Então, tudo uma coisa liga a outra. Claro, é igual quando a gente machuca um dos dedos do pé e começa a andar tudo diferente, o pé todo sai fora da linha. Exatamente aqui. Olha só que interessante. Doutor Hugo, obrigada por ter aceitado falar sobre esse tema que foi sugerido pelos nossos telespectadores. Seja sempre bem-vindo aqui no Ver Mais. Aguardamos aí mais sugestões aí dos nossos telespectadores. Nós teremos muito prazer em atender e tirar todas as dúvidas. Obrigada. E olha só,